Olá, meninos do oitavo ano, tudo bom? Mais uma semana, né? Ficamos distantes aí um pouquinho. Então, nós estamos na semana 30, tá? Vai ser a página 16 até a questão, até a final, tá? Que nós terminamos, então, a unidade, que eu esqueci, a unidade 10, né? Identidades interregionais da América, não é isso? Então, nós vamos falar hoje da questão das identidades culturais das Américas, tá? Então, para a gente começar, né? Nós temos uma diversidade cultural muito grande dentro do continente americano, né? E essa diversidade cultural, pessoal, é uma coisa fantástica, né? Que te promove conhecimentos, né? Uma riqueza muito grande de cultura. É lógico que você não precisa ir nos determinados locais para conhecer a cultura, você vai conhecer através de filmes, de leituras, de vídeos, né? Seria bom que a gente pudesse conhecer, né? Ir presencialmente, quem sabe, né? Então, uma das maiores riquezas da humanidade é essa diversidade cultural, é esse conhecimento cultural. Então aqui nós temos no continente americano, né, os nossos, quer dizer, primeiros moradores, quer dizer, que nós vamos falar dos nativos, dos indígenas e o que eles nos proporcionaram, né? Vocês sabem muito bem que no continente americano os nativos eram os indígenas, né? Nós temos os maias, os incas, tá? Que são considerados povos nativos ali de países, por exemplo, da América Central, de países também aqui da América do Sul, tá? E que esses indígenas, né, eles foram dominados pelos seus colonizadores, não é isso? Igual, por exemplo, a nossa história do Brasil, tá? E houve muitos conflitos entre esses colonizadores, né? Vocês sabem, muitas mortes e tudo mais. Mas, pessoal, também sobrou pessoas, né? Sobraram indígenas e outra coisa, foram também surgindo os ameríndios. O que são os ameríndios? São os nativos nascidos, né, já na América, filho daquelas pessoas, dos primeiros e tal, e que passaram de geração para geração esse tipo de cultura, tá? Quer dizer, a cultura deles. A oralidade, né, o falar, o contar as histórias é a maneira mais comum, tá? Que nós temos para conhecer a história, né, dos nossos antepassados. Vocês sabem também, né, que já se perdeu muito, né? Por exemplo, da questão da cultura, né? Já não houve muito respeito por parte dos dominadores sobre a questão do idioma, sobre a questão da religião, sobre a questão da alimentação, mas ainda nós temos muitas coisas para falar, tá? A ONU, né, que vocês sabem, a Organização das Nações Unidas, tá? Ela tem certas medidas, né, leis
sobre essa questão de respeito a essa diversidade cultural, tá? Então, o respeito à religião, o respeito material, o respeito afetivo, o respeito intelectual e assim por diante, tá? Na América Latina, nós temos mais ou menos 45 milhões de indígenas, tá? 800 povos. O que é 800 povos? 800 etnias diferentes, tá? Dessas 200, nós podemos dizer que eles vivem isolados voluntariamente, essa a opção deles, tá? E nós temos outras, né, etnias que já existe, né, uma interação, uma integração com a urbanização, né? Nós temos hoje indígenas que estudam, né? Estão além do conhecimento só tribal, vão para a faculdade. Nós já tivemos um índio deputado, aqui no Brasil, gente, tá? Que era Juruna, que era o nome dele. Isso já faz muito tempo, ele já faleceu. E a ONU, ela tem sido muito atuante na defesa desses direitos dos povos indígenas. Existem, gente, leis, tá? Muitas leis, mas nós sabemos que, na verdade, não é muito colocado em prática, né? Nós temos, por exemplo, um grande problema, né, da demarcação de terras indígenas, tá? Nós lidamos muito com isso aqui no Brasil, principalmente. Qual é o direito deles? Eles têm direito a essas terras. O governo, pessoal, que dificulta, tá? Já tem muitas etnias aí, terras que já foram demarcadas, mas ainda tem muito o que acontecer, tá? Nós temos a situação, por exemplo, aqui no Brasil, tá? O estado onde nós temos maior quantidade de indígenas é no Amazonas, né? E a cultura indígena aqui no Brasil também, ela é muito diversa, tá? E cada etnia, vamos dizer, cada povo, né? Cada tribo, vamos dizer assim, tem seus hábitos, né? Quer dizer, não é não são costumes iguais para todos os indígenas. Pode haver uma coincidência, mas não são todos iguais, tá? Eles vivem, né, em comunidades coletivas, que vocês já devem ter estudado, né? Ou aquelas comunidades aonde eles vivem em malocas ou ocas, que você sabe que são diferentes, né? As malocas são maiores, aonde eles ali vivem maior quantidade de famílias. E as ocas são individuais, né? Não são... esse significado não é igual, tá? A religião dos indígenas, ela é classificada como panteísta. Eu tô falando aqui no Brasil, tá? Ela não existe, gente, não existe, como se diz, uma figura somente relacionada ao Criador, né? Como existe, por exemplo, dos cristãos, né? Existe uma figura aonde ali é o começo de tudo, tá? Os indígenas, eles têm uma certa adoração pelos ancestrais e pela natureza, tá? O pajé, dentro das tribos indígenas, ele é, então, essa ligação, né, entre o terreno e o espiritual, tá? E existe algumas pesquisas, né? Existe um órgão que chama-se CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, que reconhece
que houve alguns avanços, né, na questão da conquista dos territórios indígenas, na participação política, houve uma melhoria aos acessos à saúde, à educação. Melhoria, não é nem de longe o suficiente, tá? A gente parece que quando a gente aprende sobre os indígenas, né? Isso acho que é com todo mundo, desde lá de pequenininho, antigamente era pior ainda essa relação com o estudo indígena. A gente tem a impressão que nós estamos falando de um ET, né? Que é um ser extremamente diferente da gente, que caiu aqui por acaso e que nós temos que tratá-los de maneira diferente. Pessoal, eles têm cultura diferente como nós temos, como os negros também têm, como os esquimós, como os peruanos, é cultura diferente. Os índios, vocês não podem esquecer que eles eram os donos desse território onde hoje toda a América está situada, inclusive aqui no Brasil. Acontece que o mais forte dominou o mais fraco. E foi só o quê? Deixando de lado, encostando, né? Vamos aqui, ó, você fica aqui quietinho que nós vamos fazer o restante do desenvolvimento. Então não houve realmente nenhum tipo de respeito. O índio, ele como não existe o branco, não existe o chinês, não existe o negro, não existe o europeu, existe o índio, pessoal. Mas isso é uma cultura que foi plantada, né? Ela foi colocada nos meios de educação, e a gente vai crescendo, passando de geração para geração, todas essas informações, mas isso também já está mudando, tá? Nós temos aqui também, no continente americano, a questão racial, né, pessoal? A questão negra também. Vamos falar o racismo, né? Nós temos muito forte, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? Dentro do continente americano. É muito clara essa situação de racismo. Se vocês estão lembrados, né, nos Estados Unidos mesmo, as mortes que houve, né, que houveram de alguns negros pela polícia, que houve muitas movimentações, né, muitos movimentos, isso é uma coisa que existe e muito, pessoal. No Brasil, saibam vocês que é muito pior. Só que nós temos aqui um racismo velado, tá? Escondido. Quer dizer, as pessoas, eu não sou racista, e não tem problema nenhum. Mas na hora que a coisa vem na prática, não sei, né? Se esse não ter racismo realmente funciona, tá? Então, a situação social da questão do negro, né? Diferença salarial, as dificuldades aos acessos, vamos dizer, até mesmo políticos, vocês podem ver que são poucos, são pouquíssimos. Já melhorou muito, pessoal, mas nem de longe o bastante, né? Os Estados Unidos, ele declarou a sua abolição da escravatura em 1863, né? O Brasil em 1888, tá? Lá nos Estados Unidos teve guerra civil, né? Onde essa guerra foi chamada Guerra de Secessão, o Norte brigando com o Sul, né? Nós temos, por exemplo, o Sul completamente agrário, escravagista, né? Nós tivemos colonização ali de
exploração, e o norte dos Estados Unidos já é um país, um lado, quer dizer, que já foi no desenvolvimento da indústria, né? Eles também tiveram escravos, mas deram a liberdade mais cedo, tá? Mas o norte nessa guerra saiu derrotado. Quando a gente estuda os Estados Unidos, geograficamente, né, a gente vê que o norte ele é muito mais desenvolvido que o sul. E essa relação racial e essa relação de abolição da escravatura ter sido mais cedo, né? O norte ter caminhado para a indústria, já ter os escravos já foram mais cedo libertos, quer dizer, o consumismo já foi maior, porque aí eles passaram a receber salário, tudo, e tem um desenvolvimento. Isso é uma das causas, tá, gente? Manter a escravidão é uma das causas do atraso no desenvolvimento econômico de um país, não só econômico, tá? Você pode ver que aqui no Brasil, o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravatura, né? Ela aconteceu em 1888, tá? E não tivemos, assim, guerras, né? Guerras civis, tivemos tensões, lógico, como teve nos Estados Unidos. Então, se nós compararmos essa questão, nós vamos ver também o nosso atraso no desenvolvimento econômico. Isso não é só isso, é um dos fatores, pessoal, tá? No Brasil, existe muita tensão racial, tá? Nós podemos ver aí. Saiu esses dias eu vi essa semana mesmo, a questão das pessoas que estão presas. Eu não posso dizer para vocês a porcentagem, mas eu acho que é 74%, não sei, tenho certeza, de pessoas encarceradas são negras. Ai, dona Adriana, então quer dizer que essas pessoas foram presas propositalmente? Não, gente, é muito além disso aí. É muito além. Então, a questão racial, acesso à infraestrutura que essas pessoas talvez não tiveram, a educação, então levaram a algum fato, não é só pela cor da pele, tá? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma situação assim, já os Estados Unidos já desenvolvido, caminhando para o seu desenvolvimento, que o negro não entrava na igreja do branco, né? No Brasil nós tivemos também, no Brasil colonial, né? Lá em Ouro Preto. No entanto, os negros lá construíram uma igreja para eles, tá? Pequenininha, linda, linda, linda. Então, na verdade, os brancos lá também não poderiam frequentar os mesmos banheiros e assim por diante. Então, houve um apartheid, né, uma segregação racial muito grande ali também. Nós também tivemos, pessoal. Não vamos tampar o sol com a peneira, não, que nós também tivemos. É só nós olharmos no nosso dia a dia, tá? Dentro das nossas comunidades, que nós vamos entender o que eu estou falando. Tá legal? Então, aqui, gente, nós terminamos, né, essa unidade. Se você ver na página 20, voltando, aí tem um texto que fala: TV peruana agora tem o noticiário em Quechua, porque isso é um gesto político e social. Quechua não é sobre os indígenas, quer dizer, eles fizeram um noticiário, né, onde o idioma oficial é o idioma dos indígenas. Para quê? Para que eles não sintam-se tão excluídos, né? Isso aí, tá? Então, pessoal, eu vou deixar um beijo para vocês da questão racial, tá?
e vou passar alguns exercícios. Beijos para vocês. Tchau.